Após um ano da decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal de suspender a investigação sobre a compra dos caças Gripen pelo Brasil, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ordenou uma investigação sobre a empresa sueca Saab e a venda dos caças para o Brasil, aumentando a pressão sobre o governo brasileiro. 2 dias antes dessa ação, o ministro da Defesa havia revelado que o Exército Brasileiro não pôde adquirir obuseiros autopropulsados de Israel devido a questões ideológicas, confirmando que a empresa israelense venceu a licitação. As pressões sobre o governo brasileiro dobraram em poucos dias. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe seu like. O governo brasileiro enfrenta um aumento significativo de pressão, tanto interna quanto externa, após declarações polêmicas do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que revelaram uma interferência ideológica em uma licitação militar. O caso envolve a compra de sistemas de defesa do Exército Brasileiro, em que a empresa israelense Elbit Systems venceu a licitação, mas a negociação foi interrompida, segundo Múcio, por questões ideológicas. As afirmações geraram acusações de antissemitismo e possível favorecimento indevido na condução das compras militares do país. Durante um discurso, José Múcio mencionou que a Elbit Systems, uma empresa de origem israelense, havia vencido uma licitação do Exército Brasileiro para fornecer sistemas de defesa no valor de R$ 1 bilhão, mas que o processo não avançou devido a motivações políticas. Ele revelou que, apesar de a empresa israelense ter ganhado o processo de forma legal, a compra não foi realizada, com a justificativa de questões ideológicas. Isso provocou uma onda de críticas, sobretudo por parte da oposição e de líderes de direita, que veem essa decisão como um exemplo de preconceito contra Israel e o povo judeu. O ministro da Defesa relatou ainda que consultou o Tribunal de Contas da União para verificar se havia alguma proibição legal para que o Brasil comprasse sistemas militares de uma empresa de um país em conflito, referindo-se à guerra entre Israel e o Hamas. O TCU respondeu negativamente, informando que não havia restrições legais. No entanto, apesar dessa resposta, a licitação não foi concluída, o que levantou suspeitas de que o governo brasileiro estaria barrando a compra devido a preconceitos políticos contra Israel. Para agravar ainda mais a situação, o TCU também não permitiu que o segundo colocado na licitação, que havia perdido para a Elbit Systems, pudesse fornecer os sistemas de defesa ao Exército Brasileiro, o que impede que o processo avance com outro fornecedor. 2 dias após a fala de José Múcio sobre a licitação envolvendo a Elbit Systems, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que está investigando a compra de 36 caças Gripen, feita pelo Brasil junto à empresa sueca Saab, no valor de 4,5 bilhões de dólares. Esse desenvolvimento foi interpretado por muitos analistas como uma retaliação diplomática do suborno EUA, após o Brasil rejeitar a compra dos sistemas de defesa israelenses. O fato de a investigação americana se concentrar em uma área extremamente sensível, como a compra de caças, levanta a hipótese de que o governo dos Staniua está reagindo de maneira contundente à interferência ideológica do governo brasileiro em suas relações comerciais e militares, particularmente no que diz respeito a Israel. A compra dos caças Gripen foi um processo longo e conturbado. O edital foi lançado em 2006, ainda no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e envolveu concorrentes de peso, como a americana Boeing e a francesa Dassault, além da Saab. A decisão final, no entanto, só foi tomada em 2014, já no governo de Dilma Rousseff, com a escolha dos aviões suecos. O caso foi alvo de investigações no Brasil como parte da Operação Zelotes, que acusou Lula de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, Lula teria usado sua influência política para favorecer a Saab em troca de pagamentos ilegais. Seu filho, Luiz Cláudio Lula da Silva, teria recebido cerca de R$ 2.500.000 como parte desse esquema. Decisão de Lewandowski e arquivamento das AO, processo contra Lula, foi trancado em fevereiro de 2023,
pelo então ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O ministro apontou que as provas apresentadas pelos procuradores da Lava Jato eram frágeis e que houve parcialidade na condução do caso. Mensagens trocadas entre os procuradores, obtidas através do hackeamento de celulares da Força-Tarefa da Lava Jato, mostravam que até mesmo eles tinham dúvidas sobre a solidez das acusações contra Lula. Lewandowski também decidiu arquivar outros processos envolvendo o ex-presidente, como as doações da Odebrecht ao Instituto Lula e a compra de um terreno para o Instituto. O ministro justificou suas decisões afirmando que as provas apresentadas eram imprestáveis e estavam desprovidas de lastro probatório mínimo. Apesar do encerramento do caso no Brasil, a intimação recente da SAAB pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos revela que o tema não foi totalmente resolvido no cenário internacional. A nova investigação americana sobre a compra dos caças sugere que os Estados Unidos estão acompanhando de perto as relações comerciais do Brasil no setor militar e que as decisões recentes do governo Lula podem ter implicações maiores, especialmente no que se refere a relações com Israel e seus aliados internacionais. O governo brasileiro se vê pressionado tanto internamente, com acusações de antissemitismo e interferência ideológica em licitações, quanto externamente, com a abertura de uma investigação internacional sobre a compra dos caças Gripen pela empresa sueca Saab. As declarações de José Múcio, ao revelar que a licitação vencida por uma empresa israelense foi barrada por questões ideológicas, trouxeram à tona tensões diplomáticas e acusações de que o governo Lula estaria agindo com preconceito contra Israel. A reabertura das investigações sobre a compra dos caças pelos Estados Unidos sinaliza que o governo americano está disposto a pressionar o Brasil em um dos setores mais sensíveis de sua política externa e militar, colocando o governo Lula em uma posição delicada, tanto no cenário doméstico quanto no internacional. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações.